Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, por são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi, os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que o proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, e em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Deus, estamos na tua presença, e é palpável a sua presença aqui, o nosso coração se aquece com a presença do Espírito Santo neste lugar, e eu te peço que venham ser tuas palavras diretamente ao nosso coração. Senhor, dependo de ti, esteja me limpando de qualquer falha, qualquer ato que tenha te deixado para trás, Pai, mas que você venha e possa falar conosco, isso cause muitos frutos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Você pode sentar? Interessante desse texto que a gente abriu, João 17, hoje nós estamos no terceiro episódio da nossa série Newborn, do terceiro de quatro, semana que vem a gente termina, vai ser sensacional a semana que vem, fala para o da direita, fala assim, ó, não perca a semana que vem, fala, não perca, porque semana que vem a gente vai fechar isso, você vai ver o que vai acontecer aqui nessa igreja, vai ser show de bola, e o interessante, gente, é que nesse terceiro episódio, a gente vai estar falando sobre algo que é interessante, que Deus coloca aqui na Bíblia dele. Ele coloca algo que se chama oração sacerdotal. Eu acho esse termo oração sacerdotal é incrível. A oração sacerdotal na sua qualidade principal, pense que no Velho Testamento, haviam apenas alguns sacerdotes que representavam o povo. Ou seja, haviam algumas pessoas escolhidas, muito diferente do que a gente tem hoje. Mas Jesus Cristo, ele pega e ele toma, ele se apossa desse projeto do Velho Testamento, para que ele seja o sacerdote, que seja aquele que está entre nós e entre Deus, o Deus Todo-Poderoso. E ele vem em carne, Deus vem em carne, e ele toma posse disso, ele fala assim, eu vou ser o sacerdote desse povo. E a função do sacerdote no Antigo Testamento era levar os pecados do povo para o Santo dos Santos, que a gente canta muito, no Santo dos Santos, então, é isso aí, a letra eu esqueci, mas é boa essa música. E ele leva nisso, e ali vem o perdão dos pecados, e Jesus toma esse lugar, e ele fala assim, vai vir um novo tempo sobre esse povo todo, não é mais esse povo que vai ter um só, mas é um povo que vai ter todos. Ou seja, não é só uma pessoa que tem direito, mas quem vai ter direito são muitas pessoas, vão ter o direito de ser sumos sacerdotes. E é interessante que nessa oração que ele faz, ele coloca eu e você nisso. E o contexto histórico que ele está alocado, Jesus percebe que está chegando a hora dele ir para a cruz. Ele percebe que está chegando a hora que ele vai largar os 12 discípulos. Ou seja, há 3 anos... ele escolhe 12 discípulos que vão andar com ele, Pedro, Tiago, João, Judas e vários outros, mas esses são o núcleo que ele trabalha. Ele escolhe essas pessoas, ele anda com essas 12 pessoas durante 3 anos, e ele percebe que o tempo dele com essas pessoas está chegando ao fim. E ele fala assim, eu vou embora, está chegando a minha hora, esses caras não vão mais me ter do lado aqui em carne, eles não vão ter mais a minha palavra de acordar cedo, ou tarde, ou passar a noite comigo orando, ou andar comigo vendo os milagres que eu estou fazendo, alguma coisa vai acontecer diferente com esses caras.
E eles precisam entender, e para isso eu preciso interceder por eles, eu preciso orar por eles, me colocar no lugar deles. E Jesus vem, e neste momento que ele entende que tem que se colocar no lugar deles, ele vem com esta oração, que é João 17. João descreve essa oração de Jesus. Ele escreve o que Jesus falou naquele momento, o que ele entendeu daquela oração, e escreve ali. E dentro disso que eu quero trazer algumas lições para nós hoje, umas lições do que a gente precisa entender com esse texto, do que Cristo quer no momento que ele estava intercedendo por nós, qual era o propósito, o plano dele para nós. E o plano e propósito de Deus era se colocar no nosso lugar. E é interessante que se colocar no nosso lugar, eu entendi esses dias muito bem o que é se colocar no lugar de uma pessoa. Eu, algum tempo atrás, eu digo há uns 3 dias mais ou menos, eu tive uma virose. E virose em Curitiba, é interessante que todo mundo sabe o que é uma virose. Virose é algo que se espalha e que você pega. Mas é interessante que essa virose me deu 2 problemas caóticos. Eu me senti um rei. Eu não saía do trono. E essa foi a primeira virose que veio, e depois eu sentia muita náusea e dava vômito, e direto essas 2 coisas, e tendo que trabalhar. Então eu trabalhava e vinha o problema intestinal, eu falava, me dá uma licença. E ia embora e voltava, só que a dor era incrível. Estava eu de noite, 3 da manhã, me veio uma cólica. Eu falei, meu Deus do céu, preciso ir voando para o banheiro. Fui, e sabe o que aconteceu? Quando eu volto, olhei para a Bárbara grávida, eu falei assim, nossa Bárbara, eu acho que a dor do parto é muito pior que essa, porque a dor do parto, dizem as mulheres, eu não sei, nunca vou saber, graças a Deus, não. Mas dizem as mulheres que a dor do parto é uma dor de cólica muito, mas muito acentuada. Então, é só uma hipótese. Mas o que vem o fato é que eu tive essa virose e dores, essa noite, gente. 2 da manhã, acorda minha filha, Sophie. É a única que eu tenho. Olha e acorda para a gente e fala assim, pai, começa a gritar. Eu falo, o que foi? Ela, quero ir no banheiro, quero vomitar. Cara, quando ela falou isso, eu ainda estou com dores. Inclusive eu preciso sair agora. Mas, eu sentia essas dores, que ela estava sentindo ao mesmo tempo. E eu falei assim, foi por minha culpa que ela está sentindo isso. Afinal, ela pegou a virose de quem? Do pai. E essa virose veio, e a hora que ela estava vomitando, e não foi uma vez, foi umas 4, 5 vezes, a noite inteira. Então, toda vez que ela vomitava, eu falava assim, a culpa é minha. Sério, toda hora eu falava assim, meu Deus, por que eu fiquei doente? Eu preciso cuidar dessa guria, não queria que ela passasse por isso, porque eu sou o pai, ela é a filha. Deus, faz com que eu tenha isso, não ela. Porque isso é um instinto que a gente tem. E Jesus é interessante que ele tem esse mesmo instinto quando ele tem aqui em João 17, eu percebo o mesmo instinto. O instinto que ele tem, ele fala assim, Deus, eu vim para a terra, o pecado entrou no mundo, eu estou aqui e eu sei o que eles estão passando como seres humanos, eu sei o que eles enfrentam aqui na terra. Eu não estou apenas achando lá de cima, mas o próprio Deus veio e ele encarnou. Se alguém falar diferente disso, saiba que é mentira. O próprio Deus veio, encarnou como ser humano, ele sentiu o que a gente sente. Ele passou o que a gente passa. Ele vê as dificuldades que a gente vê. E nesse momento que ele entende que a vida dele está indo embora, que ele não pode estar junto, como eu estava junto com a Sophie, se eu não estivesse, eu olhava ela passando aquele sofrimento sozinha. E Jesus olha para os seus discípulos, passou os 3 anos sentindo aquelas dificuldades, sentindo aqueles desejos, anseios, tudo que nós temos, ele olha e fala assim, eu não vou poder estar com eles em carne. Se eu não vou poder estar com eles em carne, eu vou ter que interceder, eu vou ter que orar, falar com Deus, e falar assim, Deus, eu estou intercedendo por essas pessoas, porque o que eles vão passar aqui, o que eu estou passando aqui, é o que eles vão passar, e pior, eles vão estar sem a minha presença direto com eles, vão estar com o Espírito Santo, mas não vão estar comigo, conversando todo dia, face a face.
E ele vem, e nessa oração intercessória que ele faz, ele nos dá alguns ensinamentos do que nós vamos enfrentar e o que nós precisamos fazer aqui, dentro da oração intercessória que ele faz. E eu separei, são muitos pontos, se você olhar são vários versículos e cada versículo é uma lição. E eu selecionei alguns versículos para a gente entender o que tem a ver com o newborn, o que tem a ver com os recém-nascidos, com as pessoas que estão aqui na igreja e com as pessoas que estão no mundo, lá fora, precisando de Jesus. E eu selecionei isso e vendo, uma das coisas que eu achei interessante, no verso 12 disso, ele fala muito sobre proteger a gente. O verso 12, ele fala assim, olha o que o verso 12 está falando. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi, os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Olha o que ele fala. No verso 12 ele fala assim, eu estava com eles, protegendo eles, eu estava cuidando deles a todo momento. Eu estava ali, e nenhum se perdeu. Isso nos dá uma lição que é absurda. Porque se Jesus ensina algo para alguém, é para que esse alguém reproduza. Então nós que somos cristãos e que temos Cristo dentro de nós, precisamos reproduzir o que Jesus reproduziu, porque afinal somos filhos dele. E o filho reproduz aquilo que o pai faz muitas vezes. E é interessante que ele fala assim, eu protegi eles e nenhum se perdeu. Eu vou dizer para vocês, Deus vai aproximar pessoas de vocês que você vai ter que cuidar. Se prepara, porque Deus vai aproximar pessoas que precisam de cuidado na sua vida. E vou dizer, você tem que cuidar a tal ponto que ela não se perca. Isso que eu acho interessante, a gente olha para as pessoas e fala assim, vou cuidar, e tem um momento que vai no talo, que a gente não aguenta mais a pessoa. Tem momento que você olha e fala assim, caramba, por que eu ando? Se já no casamento é assim, quem é solteiro? Levanta a mão bem alto, vai que a tua bênção está aqui. Cara, é interessante que quem é solteiro quer casar. E tem gente que casa, quer ser solteiro de volta. É muito interessante. Claro que há sempre as exceções à regra. Mas o que eu quero dizer é que na vida de casado, muitas vezes você olha para a pessoa e sai certas faíscas. Algumas faíscas, de leve. Tipo, teve uma vez, será que eu conto ou não conto? Não, eu vou me difamar. Eu conto ou não conto? Pecadores, vocês querem saber? Estava eu e a Bárbara, 1 ano de casado. Começamos a entender quem era o Júnior e quem era a Bárbara. Chegou um momento que eu, calmo, sereno e tranquilo que sou, olhei para ela, peguei um molho de chave, olhei para a parede, visualizei a cara da Bárbara na parede, e falei assim, por que eu fiz isso? Joguei a chave na parede, fez um buraco, atingiu o vizinho com a força que eu tive. Não, mentira, é o Hulk agora, imagine a chave, né? Mas cara, tem momentos que você olha, você fala assim, por quê? Depois a gente se acertou, tanto que ela está grávida e o Victor chega quinta-feira. Mas sabe, a gente chega e tem momentos que a gente não aguenta. E a gente fala assim, eu não quero mais, não aguento mais andar com esse tipo de pessoa. Eu não estou falando de relacionamento, eu estou falando de vínculo, de mentor com mentoreado, de discipulador com o discípulo. Às vezes do discípulo com o seu discipulador, de pai para filho, de amigo para amigo. Tem momentos que a gente olha e fala assim, não vou andar, mas Jesus, ele conseguiu suportar isso. Ele fala assim, eu protegi todos eles, eu aguentei os caras. Eu aguentei Pedro, eu aguentei João, eu aguentei todos eles, e nenhum deles se perdeu, a não ser um, que foi para um propósito, que era o cara que Satanás usou, e se deixou levar por Satanás. Aí eu vou dizer para vocês, a gente tenta cuidar, ensina, aconselha, tal, faz, mas chega um momento, que é o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio, ele é bom e ele é ruim ao mesmo tempo.
O livre-arbítrio é a pessoa escolher o que quer. Caramba, você aconselha, fala, ó, faz isso, que vai dar certo, vai acontecer. Ela olha e fala assim, não vou. Cara, tem vezes que você faz, e Judas tinha a escolha de fazer o que ele queria, se era bom ou se era ruim, ele tinha escolha. E ele escolheu o que era mal. E vou dizer, ele teve uma escolha pior ainda, que ele teve tanto remorso que ele se matou. Ele poderia não ter se matado e Jesus perdoado? Poderia. Tanto quanto Pedro fez. Mas ele escolheu outro caminho. E às vezes o teu discípulo, ou a pessoa que você está acompanhando, aquele que Deus aproximou, ele vai ter o caminho dele, vai escolher o caminho dele, mas isso não pode ser uma falha sua, porque a tua responsabilidade, conforme Jesus falou, ele falou assim, eu os protegi, caminhei com eles e nenhum deles se perdeu. Então, Deus vai aproximar pessoas que você precisa cuidar, e fala, tem um livro chamado Pequeno Príncipe, ele fala assim, você é eternamente responsável por aquilo que cativa. Essa frase é interessante, eu gosto dessa frase, porque se cativamos aquilo, nós somos responsáveis por aquilo, até o momento que acontecer. Tem um filho, vai aguentar o filho até o final da vida. Casou, vai aguentar o casamento até o final da vida. Vai ter que. Escolheu, meu amigo, ninguém te forçou. Ninguém chegou com uma arma e fala assim, faz. Ao contrário. Solteiro, teve relação sexual um com o outro, a escolha é de vocês. As consequências são suas. Você escolhe. Mas eu li muito mais versos. Olha que topzera. Quando eu olho a Bíblia, eu fico de cara. Verso 13. Olha o que ele fala no verso 13, gente. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Aqui ele está falando de supervisão. Eu estou indo, mas enquanto eu estou aqui, eu estou supervisionando. E é legal que o processo de ensino é incrível. Eu queria chamar uma pessoa aqui para eu poder interpretar. Jussi, você. Hoje você está, vem aqui, Jussi. Rápido, para de sorrir. Isso. Você vai ver, você vai sofrer aqui na frente. Existe um processo de aprendizado que é muito interessante, é uma metodologia. Quando você vai fazer algo educacional, tem algumas metodologias e essa é uma delas. O primeiro processo que a gente faz quando vai ensinar algo, eu mostro como fazer. Então, por exemplo, eu olho para a Jussi e falo, Jussi, eu vou te ensinar a sentar nessa caixa. Pode ser? Top. Então, o primeiro processo, eu ensino. Ou seja, chego Jussi, para sentar nessa caixa, você senta assim, você dobra a perna e põe ela debaixo da outra. Beleza? Eu estou ensinando, é o primeiro processo. Jesus fez esse processo. Ele primeiro ensinou os discípulos. Segundo processo, eu caminho com ele. Eu o protejo. Então, Jussi, vamos lá na caixa, nós dois juntos. Isso, senta aí no seu lugar, senta no meu, porque não dá para sentar no mesmo ao mesmo tempo. Dobra a perna, a direita na esquerda, é isso mesmo. E agora põe debaixo da outra. Isso, você consegue, põe a ponta debaixo da outra. Isso, aí. Muito bem. Às vezes para ensinar tem que ser meio que na força. Você ensina, a perna é pequena, mas você conseguiu, ó. Eu falei que você conseguia. You can do it. Glória a Deus, você pode. Conseguiu. Show. Terceiro processo. É aqui que Jesus está falando de supervisão. É aqui que se encaixa. Eu não vou mais com ele. Ele precisa crescer, ele precisa amadurecer. Ele não precisa mais, tem uma hora que a pessoa precisa ir. É esse processo. Jussi, é você sozinha. Muito bem. Lembra a ponta. Faz. Você consegue sozinha. Põe essa ponta bendita embaixo da perna. Já pôs? Ótimo. Eu apenas supervisionei. Eu só olhei ela fazer. E é isso que Jesus está falando aqui nesse texto. É esse terceiro passo. Ele fala assim, olha, eu ensinei, caminhei com eles, eu estou indo, mas enquanto eu não estou indo, eu vou supervisionar, eu vou ver a coisa acontecer. E nós precisamos supervisionar as coisas.
Para chegar, fica aí, Júcio, que eu vou te usar daqui a pouco. Ficou estranha essa frase. Mas, Júcio, às vezes a gente precisa supervisionar uma situação. A gente precisa deixar a pessoa fazer. A gente cuida, fala de Cristo, ela vem no processo, de repente eu preciso olhar e falar assim, vai, lascou, o problema é teu, te vira, eis que te digo, te vira, meu irmão. Está na minha célula, anda comigo como líder em treinamento, ele vai ser líder. Ele vai ver o que é o problema. Isso me lembra muito o processo do solteiro para o casado. Eu, quando era solteiro, eu me lembro que eu me achava ao máximo, que eu ajudava a minha mãe a pagar a conta de água. Cara, eu era muito responsável, cara. Sério, eu chegava e eu falava assim, não, o que você faz em casa? Eu falava, nossa, em casa eu ajudo muito. Pra caramba, o que você faz? Nossa, eu ajudo minha mãe, eu lavo a louça, eu tiro o lixo, continuo fazendo isso, que droga. Mas eu faço essas coisas todas e eu faço isso, mas eu faço mais que isso, eu sou um bom filho. Eu pago a água. Quem dera. Que saudade desse tempo. Encontrei a Bárbara. Começou já o problema que eu não pagava só a minha conta, mas pagava dela junto. Tinha um Del Rey, que cada vez que eu ia era 10ão na época. Pagar a conta não só minha da pizza, mas a dela também. Droga. E de repente começou o processo, e vai querer achar apartamento, e vai querer achar não sei o quê, entra no apartamento. Cara, tem que pagar tudo, mano. Até depilação, manicure, pedicure. Claro que não é só eu, ela também. Você acha? Pensando o quê? Tem todo o processo, mas vem um monte de responsabilidade em cima. Isso eu falo, muitas vezes Deus nos chama e a gente começa a cuidar, a pessoa está sendo cuidada. Legal, você faz algum passo, falei disso, legal, esse é o processo, mas, meu amigo, tem um momento que você precisa largar o cara e tem que supervisionar. Ele vai sentir o que é ser um líder. E é isso que Jesus está falando, ele está falando assim, ó, cuidei, protegi, agora eu vou ter que supervisionar, por quê? Porque eles vão passar por coisas que eu passei. E agora chega nessa fase, e quando chega nessa fase, gente, fica tranquilo, eu estou com vocês, mas vocês vão ter que passar pelas suas próprias experiências. Eu falo, tem momentos que a gente está no aprendizado, Jussi, quando a gente aprende um com o outro, é legal, mas tem momentos que o discípulo precisa ter as suas próprias experiências com Deus. Ele precisa ter os seus próprios momentos com Deus, ele precisa ter as suas próprias dificuldades para passar por aquilo. A aprovação vem, não saiba, pensa, se Jesus fez essa oração intercessória, é porque ele está dizendo assim, vai vir provação na tua vida. Não vai ser fácil. Eu não peço que os tire do mundo, mas eu te peço que os proteja, que cuide deles, porque o mundo está aí e o negócio vai arrebentar. E é interessante que neste momento que vem dificuldade, nós começamos a ter experiências com Deus e essas experiências nos levam a um caminho muito maior. Aí eu me lembro de Paulo, me lembrei agora do texto de Paulo que fala que a tribulação gera, vamos ver se vocês são bons de Bíblia, a tribulação gera experiência. A experiência que eu tenho com Deus, tribulação leva experiência. Se eu quero ter experiência com Deus, se prepara que vem tribulação. Cutuca aí e fala assim, vem tribulação. Não adianta dizer que não vem, vai vir. Isso vai te dar experiência. A experiência vai te dar perseverança. Porque tem gente que no meio da experiência, Jussi, desiste. Quantas vezes a gente faz pare por um com alguém, vai lá, tem o processo, tem uma dificuldade, a pessoa, vaza. Cara, você está tendo experiência com Deus. Para ter experiência, você tem que ser perseverante, você tem que aguentar, você tem que estar lá no processo, você tem que praticar, você tem que ver experiência com Deus, eu vou conseguir vencer tal, porque isso vai gerar no final esperança. E a esperança não é para você, a esperança é para o outro.
Porque você vai passar por todo esse processo e vai vir outro que você vai cuidar, vai ter que proteger, vai ter que supervisionar. E na supervisão você vai olhar para ele e vai falar assim, estou passando por isso. Você fala assim, calma, fica tranquilo. Isso é normal. Você fala, normal para você, animal. Mas esse processo de supervisão é o que está acontecendo aqui. E chega um outro processo. Olha aqui, verso aqui. Por isso que eu segurei a Jússia aqui na frente. Estou tapando ela. Que é o verso 18. Olha o que o verso 18 fala. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Isso aqui é sensacional, cara. Lembra do processo? Eu fiz primeiro, depois fiz junto com a Jússia. Terceiro processo, supervisionei ela fazendo. Agora eu falo, Jússia, é tua vez. Pega alguém e ensina. Jússia, é tua vez. Pega alguém e ensina. Isso. Aborda. Lascou, pegou. Pegou. Olha aqui. Jússia, lembra que, olha, segura aí, congela. Eu não saio fora do quadro. Eu continuo com os olhos olhando, supervisionando o processo. Jesus não vai embora, Ele continua olhando para a tua vida. Ele fala assim, você vai dar fruto, mas eu estou aqui em cima de você cuidando. E aí a Jússia faz, ensina. Jússia. Muito bem. Está vendo? Eu quero ver o processo das duas juntas, só para ver se ferrar. Isso, perninha, agora eu quero ver. Gente, muito obrigado, uma salva de palmas para as duas. Sabe o que eu quero dizer? Ele fala assim, Deus, assim como você me enviou, eu encarnei aqui, assim como você me enviou para fazer isso, e eu passei por dificuldades, e vou passar ainda por muitas dificuldades, eu quero dizer que eu vou os enviar. Vai ter momento na tua vida que Jesus vai falar com você como criança. Ele vai cuidar, você vai pedir uma coisa, Ele vai te dar, você vai chorar, chorar largado, igual fala aquela música da igreja. Você vai chorar, vai achar legal, Deus vai te aconchegar no colo, você vai falar assim, pô, Deus está comigo, vai ser top, que bom. Mas vai ter um momento que Ele vai caminhar com você, Ele vai falar assim, vamos andar junto. Não que Ele esteja distante de você, não, Ele sempre vai estar com você. Mas Ele vai estar, e às vezes Ele vai estar andando com você, não é algo sobrenatural, que não é palpável. Às vezes Deus anda com você com uma pessoa do teu lado. Às vezes Deus Ele é representado por pessoas aqui. Ele inspira pessoas para andar com você. É um amigo teu, é um familiar teu, é um mentor teu, é o teu pare por um, é o teu discipulador. É essa pessoa que está caminhando com você. Deus está chamando essa pessoa e está andando com você. Mas vem momentos que você está crescendo, não adianta, está crescendo. E não tem como parar de crescer. Eu não tenho como congelar. Eu, mesmo com essa cutis de 18 anos, eu não tenho mais 18. Não tem como eu parar o envelhecimento, vai indo. O cabelo vai ficar branco. Não adianta. A ruga vai aparecer. Eu vou encurvar. Mas você está crescendo, e de repente Deus vai falar para você, olha, agora faça que eu estou te supervisionando, quero ver o que vai dar. Vai lá. Mas tem um momento que você atinge a maturidade e Ele fala assim, meu amigo, agora faça porque você está pronto. E é isso que Ele está falando. Ele falou assim, Deus, assim como você me enviou, eles já estão prontos, porque eu parei por eles, eu cuidei deles, eu fiz isso, e agora vai ser a hora deles. E na hora deles, Ele vai estar supervisionando, Deus vai estar supervisionando. Mas chegou a hora.
E eu vou dizer que é interessante, que Jesus é tão top, cara. Quando eu leio isso, as palavras dele, eu falo assim, meu Deus, como você é incrível, como você revela as coisas. As situações que acontecem aqui na terra, elas já têm a resposta está aqui, é só ler, interpretar. E é interessante que ele fala assim, antes, não nesse capítulo, não no 17, mas capítulos antes, ele fala assim, discípulos, ele já prepara os discípulos, primeiro ele prepara e depois faz intercessão. Mas quando ele prepara os discípulos, ele olha para os discípulos e fala assim, olha, só quero dizer uma coisa, vocês estão vendo tudo o que eu estou fazendo? Os discípulos estamos, eu vou dizer, vocês vão fazer maiores do que as que eu faço. Se eu estou fazendo isso, você vai fazer maior. Mas você vai fazer maior, mas eu não estou dizendo que não vai ter dificuldade. Eu não estou dizendo que você não vai ter que ter intimidade comigo. Eu não estou dizendo que vai ter, mas eu estou dizendo que as obras serão maiores. E eu vou usar vocês de uma forma tal que vai impactar essa sociedade. Eu vou usar vocês de uma forma tal que as pessoas vão ficar assombradas com o que Deus vai fazer na tua vida. Mas a decisão é tua. Judas decidiu ir para um caminho. O livre-arbítrio é teu. Mas se você quer passar por esse processo de aprendizado ou não, é com você. E se você quer continuar, eu digo, hoje é noite de você falar, Deus, conta comigo. Deus, conta comigo, porque você já orou por mim. Você já intercedeu por mim. E ainda mais, Ele mandou o seu Consolador. E o seu Consolador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é esse que está queimando no teu coração agora. É isso que está falando, não sou eu que te convenço, não são palavras que te convencem, mas quem te convence é o Espírito Santo, não é a oratória que te convence. Você vê propaganda na televisão, faça isso que vai dar bem na tua vida, você fala assim, o cara está vendendo. Mas o que eu estou falando aqui não é venda de nada, o que eu estou falando aqui é o Espírito Santo entrando no teu coração e falando assim, eu estou com você. O Espírito Santo está falando assim, se entrega o teu caminho, porque as obras que eu fiz vocês vão fazer muito maiores. Eu vou te erguer, eu vou te levantar no que você for fazer, mas para isso tem um processo. O processo, primeiro eu te mostro, depois eu caminho junto, depois eu supervisiono, e outro, depende de você, a escolha é tua. Se você quer ter experiência e ter perseverança, a escolha é tua. Mas se você quer ter experiência e não ter perseverança, a escolha é tua também, porque você pode ter experiência com Deus e largar, como Judas fez. Mas você pode ter experiência com Deus, e como Pedro fez. Pedro é fantástico, ele negou a Cristo tanto quanto Judas, mas ele aceitou a repreensão. Ele aceitou Deus chegando para ele e falando assim, você me ama? Pedro falou assim, eu te amo. Você me ama? Eu te amo. Você me ama? Ele chora e fala, Deus, você sabe que eu te amo. Então ele fala assim, então aprenda, vá e apacente as minhas ovelhas. Ele só está repetindo o que ele falou com Deus mesmo, que Deus falou assim, assim como você me enviou, eu vou enviar você. E o que nos impede de fazer o que Deus tem? O que nos impede de fazer aquilo que Deus tem? Às vezes na nossa vida profissional, o nosso trabalho. Não estou dizendo agora que você tem que largar o trabalho e falar, não. Mas estou dizendo que o trabalho não pode impedir o plano de Deus na tua vida. A saúde não pode impedir. As coisas boas da vida não podem impedir. Mas o que Deus tem que fazer, Ele tem que te orientar. Mas a resposta é tua. E a minha pergunta nessa noite não é uma pergunta de todo mundo pular, dançar, gritar. Mas a minha pergunta, às vezes é uma decisão racional. É um culto racional. É um culto de você olhar e falar assim, eu quero me entregar, eu quero fazer, eu quero voltar àquilo que Deus me deu, eu quero parar por alguém, eu quero ser o mentor de alguém, eu quero ser o mentor de uma pessoa, de duas, eu quero ter uma célula em casa, eu quero estar no culto com os meus irmãos, mas principalmente eu quero ter relação com Deus todo dia, eu quero ter esse Espírito Santo. E é legal que o Israel está tocando no fundo de uma música que eu adoro, que ela fala assim, mais ou menos, porque eu vou inventar a letra. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, pode
como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Quem gosta dessa música? Quem quer viver essa música? Sabe o que é viver essa música? É falar assim: Deus, pode me usar do jeito que você bem quer. Eu tô aqui, o meu livre-arbítrio é teu.